Salve meu povo, bom dia, bom dia. Problemas técnicos atrasaram aqui a nossa transmissão e já estava transmitindo e eu não observei a tela. Beleza? Vamos lá então, mais uma manhã aí, café com informática, pra gente se deleitar com o conhecimento, né? Laís aí com a gente, Iago Moitinho, né? Vou achar que seja, cara. Simbora então. Então a gente avança hoje no conteúdo, trazendo um pouquinho os conceitos aí de hardware pra gente, aquilo que nós começamos ontem, né, a conversar ali no café da manhã de ontem. A gente segue aí com o bate-papo hoje, tá? Trazendo aí esses conceitos para vocês. Então vamos voltar a falar de hardware, periféricos de entrada, saída, armazenamento e avançar nesse conceito, trazendo duas ou três questões aí para a gente ir conversando, tá bom? Simbora então, vou compartilhar aqui outra tela para a gente avançar. É isso aí. Então, hardware, dispositivos de armazenamento, memórias e periféricos. Eu vou começar pela parte de periféricos ainda, tá? Estou fazendo aquela recapitulação ali do bate-papo de ontem. Beleza, estou por aqui. Salve, salve. Então lá, a ideia então da parte desse conteúdo é permitir esse ajuste, ou essa divisão, né, melhor dizendo, da parte física do nosso equipamento, né, do objeto de estudo para o concurso público, dividindo esse hardware aí em periféricos de entrada, processamento e saída. Então, o que é importante que a gente entenda é esse fluxo de informações. Tá? Então, isso é crucial. Então, toda parte, todo dispositivo computacional, ele tem esse fluxo de processamento de dados. Isso inicia-se com os periféricos de entrada, mouse, teclado, um microfone, tá? E aí eu tenho o fluxo sendo recebido pela parte do processamento, então o processador principalmente, a memória cache envolvida, as memórias RAM e ROM também envolvidas nesse processo, memórias auxiliares ou memórias secundárias também vão fazer parte desse processo aí, tá? E depois desse processamento realizado, eu tenho aí a saída, né? Ou seja, o resultado do processamento, e isso se dá a partir principalmente da tela, né, do monitor, embora a gente saiba que existem outros periféricos que executam essa função. É o caso da impressora, é o caso de uma caixa de som, tá? Dentre outros dispositivos, tá bom? Então, periféricos de entrada, processamento e saída. E aí, só para deixar claro esses periféricos de entrada, aqui alguns exemplos, né? Aí eu tenho mouse, um outro formato de mouse que é o Screw Look. Não é Screw Look, esqueci o nome desse cara aqui, é Screw alguma coisa. É uma espécie de mouse gigante, ele não mexe sobre a mesa. Quem mexe é essa esfera na parte superior. Fugiu o nome aqui. Aqui eu tenho a mesa digitalizadora, né? Aqui a superfície do notebook, que é sensível ao toque, é um periférico de entrada. Joystick, leitor de código de barras, outro dispositivo para jogos, tá? Um MUX, né? Um controlador aí, usado em jogos de aeronaves, de veículos. Aqui eu tenho um teclado clássico aí, né? E aqui um leitor digital, né? Leitor biométrico, tá bom? Então são periféricos de entrada aí clássicos, tá? E aí a gente traz aqui os periféricos de saída, só para, né, deixar isso visualmente claro, né? E a gente já tem essa ciência. Os monitores de modelos mais antigos, né, os chamados monitores de TRCs, são tubos de raios catódicos, até o nome é feio, né? Aí depois os monitores de LCD, tá?
e os monitores de LED, os monitores de OLED, que são a evolução das tecnologias, né, de visualização de tela. Aqui eu tenho caixas de som, tá? As caixinhas de som aqui, ó. Aqui eu tenho 3 modelos de impressoras, tá? As impressoras antigas, as chamadas matriciais, fazem um barulhinho bacana, né? Imprimia naqueles formulários contínuos, né? As caixas de papel contínuo. Aqui é a impressora que eu acredito que a gente mais use, tanto no mercado corporativo quanto no de uso residencial, que são as impressoras jato de tinta. E aqui as impressoras a laser, usadas em situações mais específicas, né, mas tem um caráter mais corporativo, comercial, as impressoras a laser, do que doméstico, tá? Aqui a jato de tinta, né? Essa aqui é a jato de tinta, tá bom? Então, 3 modelos de impressoras são periféricos de saída, tá? Periféricos de saída. Vamos lá, então. E aí, claro, a gente comentou dos periféricos que se encaixa tanto quanto né, dispositivo de saída, quanto dispositivo de entrada. Então, nós temos aí os chamados periféricos mistos ou híbridos. E aí eu tenho 2 exemplos bem clássicos aqui, que são os monitores touchscreen, tá? Aquelas telas que são sensíveis ao toque, tá? E as impressoras multifuncionais. Então, são 2 exemplos aí de periféricos com essa característica de ser periférico de saída e entrada. Aí outros periféricos vão se enquadrar aqui, tá? Quando eu pego aí, por exemplo, o pendrive, tá? Então o periférico de entrada e saída, ele entra como dispositivo misto, né? Um HD externo. Então se enquadram nessa categoria aí de serem, né, periféricos de entrada e saída, beleza? Então vamos lá. E aí, dentro dessa explanação, né, dessas colocações, tem essa frase aqui que eu sou fã dela. Então, para quem estuda concurso público, né, para quem estuda para concurso público, a informática ali aplicada, né, a questão do concurso. Então, essa percepção aqui. E aí, Fábio, bem-vindo aí, cara. Fábio com a gente aí, só compartilhando aí o conhecimento. Então, ó, quanto maior o número de questões resolvidas, maior a chance de você encontrá-la ou encontrá-las, né? Você vai encontrar a mesma questão dia da prova? Pode ser, a banca às vezes repete questão. Existem situações em que a banca fez um concurso no estado e aí depois, 2 meses depois, 3 meses depois, 6 meses depois, ela fez um outro concurso em outro estado, mais ou menos em áreas afins, e ela foi lá e repetiu a questão. Descaradamente a banca repetiu a questão, tá? Nem chegou a mudar um termo, não. Eu vou trazer essa questão depois e mostrar para vocês. Então acontece isso, né? A banca vai, pega uma questão de outro concurso e repete isso. Às vezes muda só uma informação. E aí por isso que eu brinco aqui, dizendo que a gente corre risco de encontrar uma prima, uma vizinha, né, amiga. Ou seja, o conceito trabalhado é o mesmo e muito parecido com questões que você já resolveu em função do número de questões que você resolveu ao longo da sua preparação. Então a sacada eu acho que é essa, conteúdo, resolver questões e sempre que puder revisar esses conteúdos com essas questões resolvidas, beleza? Então tá aí, ó. Já que a gente está conversando aí sobre questões, vou marcar essa aqui para ir fixando, né, fortalecendo essa ideia do conhecimento adquirido, tá? Então ele diz assim: assinale a alternativa em que indica 3 exemplos de dispositivos que atuam, ó, palavrinha mágica aqui, ó, também palavra recessiva ou palavra delimitadora, né, exclusivamente na saída de dados para o processamento de um computador. Então ele só interessa para ele se o dispositivo for de saída, exclusivamente de saída. Então, dentre as alternativas a gente tem letra A. Letra A, ela diz que é a plotter, o mouse e o teclado. Então aqui a gente já sabe que o mouse é periférico de entrada. Eu entro com ordens, clicando nas opções, né? Assim, ó, escolho imprimir sim ou não, aí ser sim. Então é uma ordem que eu estou dando, a entrada de dados, tá? Teclado também
Então não pode ser A, está fora. Scanner, ele quer periférico de entrada. Scanner, eu digitalizo uma informação, que é um papel, é uma imagem, e coloco isso dentro do meu sistema. Então, periférico de entrada. Pendrive, ele é híbrido, mas lembra que ele pediu que exclusivamente. Então, se é exclusivamente, o pendrive aqui ele se exclui dessa situação. Tá? E o monitor a gente sabe que é saída. Então, eu tenho um problema com essas duas últimas alternativas. Na letra C, eu tenho um teclado, beleza, a gente já havia marcado aqui o teclado como periférico de exclusivamente. Eu fiz... exatamente. Eu estou marcando aqui o que não é, né? O que não pode ser. Então, mouse e teclado não pode ser porque ele quer exclusivamente saída. Oxe, de onde surgiu essa tela? Galera, dá um retorno para mim. Vocês estão ouvindo aí? Eu tenho som e imagem aí tranquilo? Beleza. Então, retomando aqui, eu tenho... Então, ele quer que eu marque tudo é saída, né? Precisa ser tudo saída. Letra A, mouse e teclado está fora. Letra B, scanner está fora. Pendrive, como é exclusivamente, está fora. Então, eu só teria o monitor como saída. A letra C, teclado é entrada, está fora. Scanner é entrada, está fora. Impressora é saída, exclusivamente saída, beleza. Letra D, impressora exclusivamente saída, tá certo. Monitor exclusivamente saída, tá certo. E a plotter exclusivamente saída, tá certo. Aqui eu tenho o monitor, letra E, monitor só saída, plotter exclusivamente saída e mouse entrada. Opa, isso aqui invalida então a letra E. Então não pode ser E, não pode ser C, não pode ser B e não pode ser A. Então, dito isso, marcadas as alternativas que não podem ser em função dos elementos que aparecem, sobra para a gente quem é que sobra para a gente. Né? A gente vai marcar como resposta correta a letra D, porque eu tenho a impressora como exclusivamente saída, o monitor como exclusivamente saída e uma plotter como exclusivamente saída. Quem é essa plotter, que é esse dispositivo que apareceu duas vezes aqui, tanto na letra A quanto na letra D, sendo o D a alternativa correta. Essa plotter é um dispositivo usado em gráficas, tá? Para gerar documentos, o resultado, né, em papéis maiores do que o A4, o A3 que a gente conhece, tá bom? Então ele vai gerar documentos aí maiores, né, com dimensão maior, tá? Então A5, A6, então são folhas geralmente usadas para campanhas publicitárias, usados para outdoor, tá? Usados para banners, né? Então geralmente é essa ideia aí dessa postagem desse tipo de impressão, tá bom? E essa máquina então é uma impressora do tipo plotter. Ela é chamada de plotter. Ela corta, ela imprime, corta e tem vários modelos. Tá? Vamos lá então, bom, já que a gente falou, lembrando lá o fluxo das nossas informações, nós falamos dos periféricos de entrada, depois eu tenho periféricos de processamento, periféricos de entrada, depois a informação é processada e armazenada e eu vejo o resultado com a saída da informação. Então veja que nessa parte central ficou processamento e armazenamento de dados. Tá? Então processamento e armazenamento de dados. E o principal componente do processamento e armazenamento é um chip, né, que é um circuito eletrônico montado sobre uma placa de silício. E esse chip, então, ele é responsável por toda a parte de controle do meu sistema, né? A gente vai ver que o processador ele é dividido ali
em duas unidades principais, que é a UC, que é a unidade de controle, e a ULA, é a unidade lógica aritmética. Então esse processador é o cara responsável pelas tomadas de decisões lógicas dentro do sistema, é a parte de cálculo, juntamente com exercer o controle sobre os componentes físicos do sistema inteiro. Tá? E claro, ele vai ajustar isso com a parte de programas, e essa parceria do ajuste, né, do controle dos programas vai se dar junto com o sistema operacional. Então o processador ele é esse cérebro pensante, aí, né, tomador de decisões e controlador dentro do meu equipamento. Tá bom? Então a gente tem vários modelos, né, de processadores. A gente volta a falar tecnicamente dos processadores. Então você vai ver que tem processadores de 2 núcleos, né? Processador de um núcleo só. A gente tem um componente que é crucial dentro dos processadores, que é chamado de memória cache. E aí o importante é que a gente não confunda a memória cache do processador, tá? Inclusive eu comentei sobre isso ontem. Com a memória cache, por exemplo, o conceito de cache que é exercido por um navegador, por exemplo. Tá? Então são situações que o conceito ele se encontra em um determinado ponto, tá? Mas a forma de guardar essa informação, de manipular é um pouquinho diferente. A gente conversa sobre isso aí. Então esses processadores sempre vão... O processador ele tem algumas características que é importante a gente ressaltar aqui. Tá? E dentre essas características, a primeira dela é a questão da velocidade. Então todo processador é dotado de velocidade. Essa velocidade é medida em ciclos, né? E nossos processadores atualmente eles têm velocidade... pode variar, né? Eu tenho um processador com velocidade de 1.2 até 4 GHz. Então isso é velocidade do processador. Medida em Hz, né? Mas o prefixo atual é GHz. Então quantos milhões, bilhões de ciclos o computador consegue fazer em um segundo, né? E aí a gente vai explicar o que é ciclo, né? Essa leitura, e depois ele recebe o dado e processa. Então esse ciclo que é feito com relação à tomada de decisão e a informações que ele vai trabalhando, vai ser trabalhado aí pelo processador em função da abertura de um programa, da tomada de uma decisão, do carregamento de um recurso. Tá? A memória cache, então todo processador vem com memória cache interna e uma memória cache externa também, que são os níveis de memória, os levels. Aí você vai ouvir falar em memória cache L1, L2, L3. Tá? Tem level 1, level 2, level 3 de memória. E essa memória cache ela vai auxiliar a troca de informações entre o processador e a memória RAM. Então a memória cache ela vai servir como equilíbrio de velocidade, mas também equilíbrio de performance entre o processador e a memória RAM, que é a nossa memória volátil, né? Nossa memória de trabalho dentro do sistema computacional. E aí dentro de um microcomputador, de um notebook, a memória cache desenvolve um papel crucial. Ela geralmente vem em pouca quantidade, porque como é uma memória desenvolvida, né, fabricada com componentes de metais preciosos, então o ouro, por exemplo, né, e outros metais, então ela tem um custo elevado. Então ela geralmente vem em pouca quantidade, tá? Mas o suficiente para dar conta do recado e fazer o trabalho desenvolver acontecer. E aí outra informação, outra característica dos processadores é a questão dos núcleos, né? Quantos núcleos tem um processador? Então a gente tem processador com um núcleo, tem processador com 2, com 4, com 6, até 8 núcleos, né, de processamento, tá? E claro, quanto mais processador, mais rápido, né, é o desenvolvimento das atividades no meu sistema. Isso ele permite velocidade, né, para desenvolvimento das atividades. Tranquilo?
Então, nós temos os núcleos de processadores, beleza? Bom, depois a gente avança aí com relação a processador. Então, eu vou trazer a parte técnica do processador, vou trazer a parte técnica das memórias também. Então, tem algumas coisas que a gente precisa conversar sobre o processador, porque se a banca ela quiser ser um pouquinho mais técnica, a gente vai ver que tem características do processador, como as unidades que eu citei, né? Cache, unidade de controle, os registradores. Registrador é a parte do processador responsável por conversar com as memórias de registro, né? Onde a informação fica guardada. Então, o processador ele tem esses registradores ali, que são memórias rápidas, né? Que é equivalente à memória cache. Então, precisa ter a definição clara de registrador, de unidade de controle e de unidade lógica aritmética. Então, a gente vai conversar sobre isso. São características do processador. E na parte de armazenamento, a gente vai falar das memórias primárias, secundárias e auxiliares. Tá? As memórias primárias são as duas memórias principais do meu sistema, que vem de fábrica, né? A memória ROM é uma memória de fábrica. E dentro da memória ROM eu vou ter a BIOS, falaremos sobre ela, que são memórias não voláteis, que não se perdem. Nós vamos falar da memória RAM, que é a memória de trabalho, ela é crucial para o desenvolvimento das atividades. Paula chegou aí, seja bem-vinda, Paula. Então, essa memória RAM, a memória de acesso, a minha memória de trabalho, ela guarda as aplicações enquanto as aplicações estão em execução, né? Só que ela não sabe guardar a informação para sempre. Você entrega a informação para a memória RAM e depois, se você perguntar para ela, para essa memória, cadê o arquivo que eu guardei aí, que estava aí ontem, a resposta dela é RAM, RAM, ou seja, ela não vai lembrar. Ela não é paga para isso, ela não vai lembrar das coisas. Então, por isso que quando eu coloco uma informação na memória RAM, há necessidade sempre de você tirar a informação dali e fazer uma cópia no lugar seguro. Aí entram as memórias secundárias, que a memória primária ela não vai dar conta disso. Então, nas memórias secundárias, quem é que eu vou ter aí? Eu vou ter a memória, toda a memória que é capaz de guardar informações nos sistemas computacionais permanentemente. O que quer dizer isso permanentemente? Quer dizer, se você desligar o seu computador, essa informação deve permanecer guardada no sistema. É isso, basicamente é isso. Isso aí nós chamaríamos então de memórias secundárias. Aí entra o pendrive, o HD, tá? E outros periféricos que a gente usa com esse intuito, tá bom? E aí eu tenho as memórias auxiliares, são memórias que vão ajudar nesse processo. E aí a gente poderia citar a memória cache, né, que está vinculada ao processador. A gente pode citar a memória virtual. Nós vamos falar sobre ela, é um tipo de memória que ajuda o sistema aí a manter-se funcionando. Tá? Então a gente entra nesses outros conceitos, tá bom? Então é isso, meu povo. Por hoje a gente fecha aqui. Café maravilhoso, esse pão de queijo estava uma delícia. Show de bola então. Então um grande abraço para vocês aí. Nos vemos então amanhã, continuando esse conteúdo da parte física. A gente avança então amanhã para processadores de maneira mais aprofundada. E conversaremos também sobre as memórias de armazenamento, trazendo aí imagens, exemplos e questões para vocês resolverem, tá bom? Logo logo a gente está mudando aí o formato desse trabalho que a gente está fazendo. Isso vai mudar para o esquema de conceito no café da manhã. Meio-dia a gente resolve, a gente revisa e à noite resolve questão, tá bom? Então, se a gente consegue ajustar aí para contemplar a galera que não consegue acordar cedo. Beleza? Então, salve, salve, grande abraço para vocês. Façam um excepcional dia, que nosso Criador possa tomar-lhe pela mão o teu dia e conduzir-te aí até o final dele com louvor, tá bom?
Grande abraço aí, se cuidem, nos vemos amanhã. Valeu, meu povo! Grande abraço aí, até mais.
deveria. 1. Coloque armário superior à geladeira. Possibilita maior armazenamento de utensílios. 2. Gaveta vertical deixa a cozinha mais funcional no dia a dia. 3. Armários em guarda-roupa ajuda a melhorar a capacidade interna do móvel. 4. Use um armário superior à bancada. 5. Opte um decorador assim coloque armário com prateleiras internas. 6. Use nichos e definido volta mais perpendicular ao armário superior. 7. Comente o que achou desse resultado e já salve o bolso para não esquecer. Você vê que eu essa porta. Não, assim, onde vai ninguém. Você vê como você pra onde. Mas que acabou de tirar essa nota nova, 2 quilos de materiais, 2 quilos. Esse não é aquele que fica melhor. Então é nota de R$ 1.000. Aí eu te falo, imagine na tecnologia, era na tecnologia, inteligência artificial 2023, tudo que você está vendo, uma revolução. Olha o que o dinheiro deu valor ao conceito de valor. Não é porque você fica agora falando tudo que gerou um valor, R$ 1.000 para você. Você está R$ 1.000. O que é R$ 1.000 para você? Onde eu tinha